Vamos para a última questãozinha, acompanhe aí na telinha, sobre essa parte de equilíbrio. Veja só, um bloco de um material desconhecido e de massa 1000 gramas encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius. Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, mas de massa 500 gramas e que está a temperatura ambiente, ele considerou aí a temperatura ambiente em 20 graus Celsius. Qual a temperatura que os dois alcançam em contato um com o outro? Considere que os blocos estejam em calorímetro. Então está aí, ó, um bloco a 80 graus, um bloco a 80 graus, tá? E o outro a 20 graus. Lógico, esse de 80 vai diminuir, o de 20 vai aumentar e eu vou ter uma temperatura entre 20 e 80, tá? Aí ele pergunta, qual a temperatura que os dois blocos alcançam? Considere que esteja em um calorímetro. Para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. O que é um calorímetro? O calorímetro ideal é um recipiente que você coloca o bloco de 80, coloca o de 20 e a troca de calor vai ser só entre eles, entre o de 80 que vai diminuir e o de 20 que vai aumentar. Então, a gente considera um calorímetro ideal um recipiente que não participa dessa troca de calor. Lógico que no dia a dia, por mais que eu tenha um calorímetro feito no laboratório, ele é do material que pouco interfere, mas interfere. E se for no dia a dia, se eu botar um bloco de 80 graus e o outro de 20 graus, eles vão trocar calor, mas vão trocar em calor também com o ar, com os outros, com o recipiente em que ele se encontra. Então, a gente, quando considera no calorímetro ideal, é que a troca de calor do de 80 vai para o de 20 que vai receber do de 80 e só os dois vão trocar calor, ok? Então, a solução é o seguinte, acompanhe na telinha, vamos lá. Como é que eu vou achar aí essa parte? Então, eu vou dizer que o calor do primeiro mais o calor que o primeiro estava 80 vai ceder, mais o calor que o segundo vai receber é igual a zero. Q1 mais Q2 igual a zero. Quais são as expressões que eu tenho? Q1 é MC ΔT. Q2 vai ser a mesma forma, MC ΔT. Ok? A massa do primeiro é 1000. O calor específico do primeiro ele não deu. A temperatura final eu não sei qual é o que eu estou pedindo. No início ele estava a 80, o primeiro, a 80 graus. O segundo, a massa é menor, é 500, o calor específico ele não deu, ele disse que o material é desconhecido. E a temperatura final do último vai ser a mesma, menos a inicial, que era 20, porque um estava a 80 e o outro estava a 20. Isso tudo igual a zero. Então, quando eu fizer aqui, ó, o C aqui vai cortar quando eu passar para o outro lado, né? Então, vai ficar 1000 TF menos 80 vezes 1000, 80.000, tá? Igual, vai passar para o outro lado, né? Que eu cortei o C, tá mais 500, vem menos 500, vai ficar menos 500 TF. Ficou menos 500 com menos 20, mais 10.000. O C a gente cortou. Ok? Então, vai ficar assim, vestibulando. O que é que eu vou fazer? 1000 temperatura final com 500, tá menos 500, vem para cá, mais 500, vai dar 1500 TF. TF é o que eu quero. E aqui está menos 80.000, vai para lá, mais 80.000, né? Está menos 80.000, vai para lá, mais 80.000. Eu tinha 500 TF, que foi menos 500 TF, né? Positivo ficou negativo. Eu tinha menos 500 vezes 20, que deu 10.000, né? Menos 10.000, foi para lá mais 10.000. Aí vai ficar menos 80.000 mais 10.000, que vai dar aqui 90.000. Ok? Então, a temperatura final vai ser 90.000 dividido por 1.500. Então, é só fazer as continhas aí. Quando você fizer rapidamente aí, 900 aí dividido por 1.500, por 15 no caso, né? Tá certo? Aí você vai encontrar a sua resposta final. É só fazer a continha aí rapidamente, ok? Você vai encontrar aí, vai dar em torno aí de 60 graus. Beleza? Então, era só uma expressãozinha matemática. O corpo estava a 80, o outro estava a quanto? A 20. Um estava a 80, o outro estava a 20. Então, eles vão trocar de calor e no final eles vão chegar aí pelas contas, é só fazer como eu fiz, ó, Q1 mais Q2 igual a zero, Q1 é MC ΔT, Q2 é MC ΔT, a massa do primeiro é 1000, C ele não deu,
vai ser a temperatura final menos a inicial, que o primeiro estava a 80. O segundo, a massa vai ser 500, vai ser a temperatura final menos 20, que o outro estava a menos 20, né? Passa para o outro lado, então, o que deu aí é 500, né? TF menos 20, então a gente vai fazer aí essas continhas aí, né? O mais 500, então vai ficar 500 TF, quando eu passar para o outro lado, vai ficar menos 500 TF. Ah, tá aqui, perdão, vestibulando, aquele primeiro quadro lá, esquece, vamos só relembrar aqui, ó, Q1 mais Q2 igual a 0, ok? Essa é a solução, então vai para cá, para cá, para cá. Se eu tenho um corpo a 80 e o outro a 20, quando eu juntar os dois, o de 80 vai diminuir, o de 20 vai aumentar. Então, vai ficar aí numa temperatura entre 80 e 20. Pode ser 40, 50, 60. Nós já vimos que foi 60. Mas por que deu 60? Vamos aproveitar e fazer novamente aí devagarinho para vocês. Acompanhem na telinha, ó. Na telinha aí, Jonathan. Acompanha aí. Q1 mais Q2, o que um cedeu de calor, o outro recebeu, e tudo isso dá 0, né, pela conservação de energia, já que calor é energia. Quem é Q1? MC delta T. Quem é Q2? MC delta T. A massa do primeiro é 1000, C ele não deu, a temperatura do primeiro inicial é 80, então vai ser a de equilíbrio menos 80, a final menos a inicial, que é 80. A massa do segundo é 500, se ele não deu, vai cortar, e a temperatura final menos a inicial, que ele estava a 20. Então, um estava a 80, o outro estava a 20, ok? Quando eu passar para o outro lado, vai cortar aí o calor específico, ó, cortei aqui o calor específico, tá certo? Vai ficar 1000 TF menos 80.000, igual a, aí o 500 foi para o outro lado, menos 500 TF, mais, né, porque vai ficar menos 500 com menos 20, e mais 10.000, 500 vezes 20, 10.000. Aí está menos 500 TF, vem para o lado da cá, mais 500, com 1.000 vai ficar 1.500, a temperatura final, igual a, estava 10.000, com menos 80.000 vai mais 80.000, com 10.000, 900.000. 900.000 dividido por 1.500, quando você fizer essa conta aí, vai dar exatamente 60 graus. É a temperatura de equilíbrio. Vai para cá, para cá, para cá. Então, nós vamos encerrando a aula de hoje. Hoje nós falamos sobre calorimetria, a importância do calor sensível, que é aquele que provoca mudança de temperatura. Então, se você aquece a água de 10 graus até 50 graus, não muda de estado físico. Então, aí esse calor é o calor sensível. E quando você pega, por exemplo, o gelo e derrete, a mudança de estado físico aí já é o calor latente. Então, foi a aula de hoje